Sabe quando você vai assistir uma peça de teatro e você gosta tanto, e depois você fala, gente, que vontade de conhecer essa atriz mais de perto, ainda mais quando a gente sabe que ela é da nossa cidade, mas muito famosa, né, trabalhando na TV, aquela coisa, nunca coincidiu, mas a vida me oportunizou conhecer mais de perto a Karina, que é atriz, fez também publicidade, já também com vários trabalhos educacionais. Bom, Karina, seja bem-vinda, uma alegria estar aqui com você em casa, nesse lugar que foi feito com muito carinho. Por sinal, com muito bom gosto, né? Obrigada, porque é recíproco. Eu admiro muito você como mulher, como pessoa, na sua área profissional também. Na sua trajetória, Karina, o que foi determinante para você escolher essa profissão como atriz? Né? A escola te despertou em algum momento para isso ou não? Como que foi isso? Ai, cara, acho que foi tudo. Acho que, não sei, o que me despertou foi que eu imitava muitas pessoas, entendeu? Então, assim... Quem que você imitava? Eu imitava todo mundo, os amigos dos meus pais, né? A minha mãe lembra muito de uma fase que eu tinha uns 8 anos, 7, era muito novinha. E eles faziam em casa jantar, essas coisas de aniversário com vários outros casais, aquela coisa. E eu ficava quietinha, eu não era uma criança louca, eu era uma criança tranquila. E eu ficava ali toda, né? E depois quando eles iam embora, eu apresentava pro meu pai e pra minha mãe, cada um, entendeu? Eu sentava aqui e fazia a tia não sei o quê. E decorava, né? A minha Qual tia que você gostava mais de imitar? Qual que eu gostava mais? Vai, imita aí, vai. Cara, eu imitava uma que era a tia Eliette, né? Eu chamava de tia porque desde pequena os amigos dos meus pais chamavam de tio e tia até hoje, né? E a tia Eliette foi uma personagem que quando eu fiz do Maromba na Maromba, meu primeiro monólogo em São Paulo, eu fazia 20 personagens, o carro-chefe da comédia era ela. Eu levei ela pro palco, levei ela pro dia da estreia em São Paulo. Falei, tia, aquela história que eu te imitava lá com 8 aninhos, agora com 20 e tantos, você vai na minha estreia e você é a personagem principal. Você acredita? Que delícia! E como que era, assim? É porque ela já é uma figura, a pessoa já é uma... Ela falou assim, ela quando foi na estreia, no final, eu fazia ela, só que senhorinha, assim, muito, não, me empresta um óculos. Ela usava um óculos. E sabe quando a pessoa usa assim o nariz pra segurar o óculos? Olá. E aí ela usava um coque e tal. E eu fazia daí na peça uma velhinha. Quer dizer, você aumenta aquilo, né? O humor é uma lente de aumento, Sim. né? Então se você já acha ela engraçada, porque ela já fala assim, porque ela é grileira, quando você vai fazer a personagem, você deixa o negócio maior. E aí quando acabou o espetáculo, ela foi lá me dar parabéns e tal. E aí ela falou assim, Karina, eu acho que você exagerou um pouco. Boa. E aí eu peguei a filha dela, tava do lado, que é minha amiga até hoje, que também parece com a mãe, se parece com a mãe. E aí no final, quando ela disse isso, eu falei, tia, claro, imagina, é humor, é comédia, então a gente exagera. Mas na verdade eu achava ela exatamente aquilo, mas eu falei que eu tava exagerando, sabe? Aí quando ela falou, acho que você exagerou um pouco, a filha falou assim, não, mãe, eu achei que não tem o que tirar nem pôr. Boa! Porque elas falavam iguaizinhas, assim, sabe? Então acho que não tem muito, assim, eu não sei onde as coisas começam, sem brincadeira, eu não sei onde pontuar. Eu falo muito dessa história que eu imitava todo mundo, porque é uma coisa que meus pais lembram, né? Minha mãe, né? Meu pai já falecido. Conta até hoje, ficava imitando, mas eu não sei onde começou, sabe? E como é que você foi parar, saltar daqui, por exemplo, para trabalhar na Globo? O Chico Anísio, como é que foi isso? Então, com o Chico, a história foi no teatro, na verdade, né? Com o Chico Anísio. Porque na época, depois de São Paulo e tal, assim, hoje tem internet, hoje não, né? Já tem tempo. Hoje tem TikTok, hoje tem muita coisa que ajuda o artista novo, que acabou de se formar, a ter uma vitrine. Inclusive a própria internet acaba que revelando muita gente, né? Exatamente. Só que quando eu me formei, não tinha nada disso. Então assim, você se forma, eu me formei em artes cênicas, e aí você vai fazer o quê? Você vai pra onde, artes cênicas onde? Eu fiz, primeiro eu fiz teatro Escola Macunaíma, depois eu fiz especialização na USP. Especialização que eu digo as coisas que eu queria, que daí já era comédia, fui trabalhar lá. E na Unital eu fiz publicidade e propaganda. Que legal. Eu nem estava em São Paulo. Na verdade eu fazia... Minha vida sempre foi uma loucura, eu sempre fiz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, sabe? Bom, enfim, e depois eu fiz vários cursos específicos na área de humor. Fui pro Rio estudar humor, né? E nessa ida pro Rio,
como você não tem pra onde, você não tem pra onde entregar currículo naquela época, quer dizer, não tinha, né? Então o que acontecia? Eu peguei o que eu tinha um carro, vendi o carro e aluguei teatro, contratei equipe, sabe? E as pessoas que se formavam comigo, isso serve até pra hoje. Meus amigos atores que se formaram comigo na época, ninguém queria bancar. Imagina, vou alugar teatro, vou não sei o que, vou vender carro, vou assumir. Essa foi a minha história dos monólogos, que as pessoas falam, nossa, você fez 3 monótipos, a menina deve se achar. Não é porque eu não tinha quem tivesse coragem de falar, vou bancar, porque quem que vai contratar um artista que você nunca viu na vida? Eu tinha que pagar pra fazer, pra daí. Então, no Rio de Janeiro, a história com o Chico, só pra responder isso, foi isso. Eu fui pro Rio pra estudar comédia, fui pro Rio pra oportunidades, pra shows. Trabalhava com o Bruno Mazzeo, na verdade, que é o filho do Chico, né? Ninguém conhecia o Bruno na época, o Rassum não era conhecido, esse povo todo eu trabalhei, ninguém era conhecido na época. E aí, ali, quando eu me apresentei com eles no Mistura Fina, eu lembro até hoje o Bruno, a Renata Castro falando, você vai trabalhar com meu pai, ele precisa de vocês. Então é isso, era isso que era a única estratégia que eu tinha, eu tenho que pagar pra galera me ver, eu tenho que alugar teatro, eu tenho que vender meu carro, eu tenho que sair que nem uma louca vendo se alguém quer comprar minha bilheteria, meu negócio pra me assistir, porque ninguém vai fazer isso. Ou seja, então dá pra gente agregar, além da atriz, da publicitária, a gente tem aqui uma empreendedora, uma empreendedora cultural, né? Foi, desde o começo. E me ajudou muito, porque na história daí quando você começa a entender que você tem que fazer o negócio acontecer, senão ninguém vai fazer no começo, até depois já é mais difícil, mas é um pouco melhor, né? Isso te ajuda, te engaja, exatamente como ter um olhar mais empreendedor na vida. Então, poxa, uma das turnês que eu fiz no Brasil, assim, que depois foi pra fora, foi tudo porque eu era a produtora maior, a produtora, sei lá como é que chama, executiva, geral, daquele espetáculo. Fazia aquilo acontecer, sabe? Correto. E deixa eu te perguntar uma coisa. Olhando para essa sua história também de empreendedora, hoje, quando a gente olha para a questão cultural mesmo, nos territórios, tanto, né, aqui na nossa cidade de Taubaté, Vale do Paraíba, São Paulo, para o Brasil, eu percebo a riqueza, inclusive eu trago aqui, ó, para vocês darem uma olhada aqui, é um extrato dessa riqueza cultural que eu acredito, que eu vivo, que eu celebro e que sempre que eu posso eu divulgo, eu faço questão de divulgar, que é a riqueza cultural do nosso povo, da nossa gente. Paralelo a isso, eu sinto que ainda, principalmente na questão da gestão pública, da percepção do poder público, falta muito ainda. Claro que a gente avançou, mas você sente que uma dificuldade das pessoas perceberem o quanto que a cultura, né, a arte agrega valor na vida das pessoas e pode, né, e é também um empreendimento que faz dar certo, que promove desenvolvimento econômico humano? Total. Deu uma melhorada, eu falo para os meus alunos assim que a pandemia, eu acho que ela deu uma... A gente correu, sei lá, 5, 10 anos em 2, né? Acelerou o que já ia acontecer com uma série de pontos, vai. Mas cultural, essa parte falando da cultura artística que eu tô falando agora, né? Uhum. Que é de onde eu faço parte, vamos dizer assim, facilitou muito a visão das pessoas a respeito da falta, quer dizer, o que é um mundo sem você ligar o som, né, da sua casa, do seu celular, sem você ouvir uma música, sem você assistir a um show mesmo, sei lá, em todos os segmentos artísticos eu tô falando, Sim. Né? Teatro, dança, enfim. Na pandemia a gente procurou muito por isso, a gente procurou muito, claro, por uma palavra, por psicologia, por questões, né? Afeto, tudo que fazia falta e a gente não se dava conta porque estava na corrida dos ratos, né? Mas de uma forma geral, já que a pergunta é sobre cultura, a minha parte artística, acho que a galera deu umas... Nossa, caramba! Como que eu nunca pensei no cara que tá ali, e não só no artista que tá ali, no meu caso, a atriz ou o cantor, mas toda a equipe, como agora aqui, eu tô fazendo um videocast com toda a sua equipe aqui. Né? Então, e essa equipe?
Né? E essas equipes? E a bilheteira do teatro? Ela também não recebe? Ela também não tem filho? Ou seja, pra pagar? tem toda uma estrutura de apoio para aquele artista que está no palco. Tá aparecendo. Que às vezes um aparece, mas a retaguarda disso movimenta, né? Muita coisa envolvida. Tem para um aparecer. Então é um mercado que eu sinto também, eu tenho essa mesma impressão, que a pandemia ela trouxe pra gente também um olhar mais apurado do que é cultura, né? Mais sensível. E mais sensível. E do quanto que isso é importante para o desenvolvimento humano, para a saúde mental. Olha só, a gente está vivendo aí esse pós-Covid, mas também ainda, acho que não dá pra gente falar que acabou de uma vez por todas a pandemia, nem isso foi decretado, né? A gente está vivendo aí uma nova onda, tudo da questão de variantes, enfim. Ainda assim, ver o impacto disso na vida das pessoas em termos de não só saúde física, né? Pelo que as sequelas que quem passou pela Covid, muitas pessoas falam dessas sequelas e muitos estudos a respeito, mas a questão de saúde mental mesmo. Pessoas com quadros de ansiedade, nós vimos, né, recentemente escolas de crise de ansiedade coletiva entre os alunos. E por outro lado, uma riqueza, né, em paralelo, uma riqueza que a gente tem de talentos, de artistas, de cultura, que por vezes não é alinhado e utilizado como uma forma também de auxiliar nessa prevenção. Total. E como habilidade no meio educacional também. Eu ouvi muito esse papo na pandemia, quando eu entrei em contato com todo mundo, né? Com o planeta, a gente ficou conectado com o planeta na pandemia. Mas assim, pela primeira vez eu comecei a ouvir pessoas ligadas à área da educação assim, meu Deus, essa escola, essa faculdade, essa X... a gente tem que voltar a pensar, voltando da pandemia, a pensar em ter teatro, mas não é teatro, porque eu quero falar para os pais de aluno aqui também tem teatro, então coloca seu filho aqui. Não, é teatro, porque o teatro vai trabalhar habilidades, né? As ferramentas do teatro trabalham habilidades do ser humano, que às vezes a pessoa, eu mesmo dou aula para adultos, já dei aula para pessoas idosas, a pessoa fala, Karina, como eu não trabalhei certas coisas na minha vida antes? O teatro é essa cama, o teatro trabalha o ser humano, e a gente, antes de qualquer profissão, a gente é ser humano. Sim. Né? Então, como trabalho, sabe? Então, eu acho que esse olhar mais aguçado, mais sensível, para o que realmente a arte pode agregar ao ser humano, foi excelente. E agora. eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, assim, da minha trajetória. Recentemente, como secretária da Educação lá em Ubatuba, vem a pandemia. E por mais que eu constatasse ali todo o empenho dos professores para fazer acontecer, para não deixar de levar os conteúdos aos alunos, de interagir com os alunos, grupos de WhatsApp, videoaula, gravação para o YouTube, mas a gente sentia o quanto que muitos também estavam inseguros e preocupados porque tinham dificuldade disso daqui, ó, de interagir com a câmera. Tipo, e assim, a gente não estuda isso na formação de professor. Né? É aquela coisa, poxa, eu não estudei, eu não sei nem como é que eu vou usar isso, como é que eu vou fazer, porque é uma outra dinâmica. E essa coisa do contato também, da minha parte, com as equipes, né, com a equipe de supervisão, com os diretores, e quando isso começou a chegar e ficar muito forte, eu entendo que a gente, enquanto gestor público e ser humano, falou assim, gente, pera lá, nós precisamos dar uma olhada aí no nosso orçamento e fazer uma readequação, porque eles estão precisando disso e não é para depois, tem que ser agora, porque eu também preciso dar conta desse conteúdo para que ele chegue até o aluno, tem que ser agora, porque já tinha até toda aquela coisa, nossa, impacto da pandemia na aprendizagem, prejuízo que inclusive a gente vê agora, o quanto que isso infelizmente consolidou e a gente precisa recuperar, né? Repor tudo isso, né? Fazer uma recomposição. Mas naquele momento, eu lembro, olha, como se fosse hoje, Karina, eu recebendo as demandas e aí saindo da secretaria, olhando lá, Instagram,
a Karina com o curso, né, do Destrave... Destrave diante das câmeras. Destrave diante das câmeras. Falei, gente, pera lá. Já liguei pra Joyce na época, acho que foi, né? Que cuidava dessas partes dos processos pra mim. Falei, Joyce, entra em contato com a Karina e veja se ela tem empresa, como é que faz, porque os professores estão precisando disso. E nós tivemos, né, foram quantos encontros mesmo, Karina? 5 encontros. Como é que foi a sua experiência dessa de treinar, de fazer formação com professores nesse momento? Incrível, incrível, porque professor pra mim é maior do que presidente da República. Minha mãe é professora, inclusive, e ela mostrou esse lado. A gente viveu esse lado, né? Quer dizer, o presidente da República também estudou. Todo mundo precisa de vocês. Essa é a verdade, né? Do professor. E eu nunca fui professora, porque eu não me considero professora por ser professora de teatro, não porque teatro seja menos. Eu tô falando professor, aquele cara que estudou pra ser professor, tá? Eu estudei pra ser atriz e passo o que eu sei. Sim. Mas assim, o que eu senti na pandemia, eu senti exatamente isso agora, entra como justificativa do que a gente acabou de falar. Ou seja, a importância das habilidades, porque de repente eu me vi dando aula para professores, que para mim é a profissão mais linda, incrível do planeta. Eu me vi dando aula, tudo de teatro, né? Quer dizer, as ferramentas do teatro para destravar seres humanos, indiferente das profissões. Para executivos, para aquela galera que precisou trabalhar na câmera e mesmo com conteúdo riquíssimo, na hora que eu olhava para a câmera, travava. Então, foi uma experiência muito legal, porque eu falei, tá vendo? Eu pensava, meu, como essas habilidades, como essas ferramentas que a gente tem, porque assim, ó, vou fazer só um comparativo. Para você entrar no palco, para você, tô falando como atriz, né, para você interpretar a vida de alguém, a primeira coisa que você faz é se autoconhecer. Não existe fazer teatro sem fazer terapia no paralelo, por exemplo, porque o autoconhecimento é o ponto de partida. Como você vai conhecer alguém, o perfil de alguém psicológico, perfil geral de alguém, estudar para você interpretar, se você não conhece nem a você. Então, a gente ali estuda a fundo o ser humano, o comportamento humano. Meu, fulano tá no ponto de ônibus assim, todo tremendo, porque ele tá com frio, é tremedeira de nervosismo, é ansiedade, percebe? A gente estuda o ser humano, o comportamento humano, o olhar, o gesto, a respiração. A gente estuda muito o ser humano para um dia poder falar, meu, eu vou interpretar um papel. Tanto é que hoje eu quase perdi uma aluna pro meu curso de teatro, porque a mãe me falou, então você não monta peça de teatro com as alunas, então eu não vou querer colocar minha aluna no teu curso. Aí eu dei uma aula para ela, falei, algum aluno de medicina com 3 meses de aula você deixa ele passar faca em você e te fazer uma cirurgia? Por que acham que teatro com 3 meses vai montar peça? Para de ser enganado, meu. Isso é coisa de teatrinho, desculpa, mas Falei, isso é teatrinho. O que é teatrinho? Vamos deixar pai e mãe felizes, nossa filha com 3 meses vai fazer uma peça. Agora, teatro é uma coisa seríssima. Você está se conhecendo, está trabalhando o não julgamento, a visão do mundo, de você mesmo, do outro, o respeito pelo outro ser humano, né? Como é que eu vou pôr a mão em alguém sem que aquilo seja exatamente pôr a mão em alguém? Gente, é tão grande, né, para as pessoas acharem que teatro, mas ok. Ninguém é obrigado a saber a fundo a profissão de ninguém. Mas, quando a gente vai para o palco, existe uma preparação incrível. Então, essas habilidades de jogo de cintura, saber conversar, saber se comunicar. Inteligência interpessoal mesmo, de relacionamento, né? Tudo. Então, olha só o nível de comunicação que um estudante de teatro tem que chegar para um dia ele se comunicar com o mais importante para ele, que é o público. Inclusive, uma coisa que a gente precisa pontuar aqui, em termos de mundo do trabalho, uma das queixas que as pessoas têm, principalmente de empreendedores, donos de estabelecimentos, é a dificuldade quando as pessoas vão procurar uma vaga de emprego, uma vaga no trabalho, a dificuldade dessas pessoas se comunicarem, se relacionarem. Então isso que a Karina está trazendo aqui é muito importante, porque isso hoje, a questão da comunicação, ela integra o documento que norteia a educação brasileira em termos de direitos de aprendizagem, que é a Base Nacional Comum Curricular. Não é à toa que a comunicação, que questões relacionadas à cultura estão nesse documento. Porque a gente não pode seguir fazendo educação no Brasil sem considerar essa integralidade do ser humano.
A gente já viu que isso não tem dado certo para muita gente que já perdeu o emprego porque não consegue se relacionar, porque não foi desenvolvida essa habilidade de comunicação. Maravilhoso. Ou então a gente entende assim, se comunicar é isso, eu sei falar e eu me comunico. Isso não é se comunicar, isso é falar. Se comunicar, exatamente. Depende muito do que o outro vai compreender, né? É, excelência em trocar. Isso é se comunicar. E aí o que acontece? Você pega, vai voltando para a pandemia, né? Você pega os caras, de grandes empresas. Eu dei treinamento para grandes multinacionais. Olha eu isso. dei aula para 8 países. Às vezes tinha uma pessoa fazendo a transmissão lá, sei lá como é que chama. Tradução, desculpa. Às vezes não, brasileiros que moram fora e que trabalham em grandes Eu vi empresas. Japão. Estados Unidos, Coreia, meu Deus do céu, peraí, Catar. Olha só, até no Catar. Portugal, um monte de lugar. Então assim, a questão é ser humano? Precisa saber se comunicar. E aí eu sempre falo assim, não tem aquela frase tem o Alexandre o Grande lá na história. Vocês acham que se ele fosse médio, ele seria conhecido como Alexandre o Médio? Jamais. Alexandre, Karina, Rodrigo. Alexandre o Grande, ele fez diferença lá na situação dele, ele virou, por isso ele ficou Alexandre o Grande. Então assim, vocês querem se comunicar nesse nível que vocês acreditam que é a comunicação, ok. Você até sai falando por aí, faz uma entrevistinha ali. Agora, se você quiser marcar, impactar e realmente tocar as pessoas, você tem que saber ter excelência em comunicação. Cara, a comunicação vai muito além. Você tem que ter sensibilidade para olhar como a gente está agora conversando, sacar o olhar do outro no que você fala. Eu acabei de falar isso, o olho dela brilhou. Esse é um ponto que eu posso voltar. É muita coisa envolvida, é raciocínio rápido, é muita habilidade. E a gente tem que lembrar que quando o LinkedIn, agora em final de 2019, a gente nem tinha entrado na pandemia, no final do ano, eles fizeram uma pesquisa, tem 500, né, milhões, é coisa absurda, 500 milhões, né, de pessoas, não é coisa absurda, não é 50 milhões, é coisa de 500 milhões. Eles fizeram uma pesquisa para mapear as 50 maiores habilidades dessas pessoas. Requisitados, né? Do meio profissional. E nessa grande pesquisa eles mapearam lá 50 mil e depois eles vão chegar nas 50 para poder falar, não vai falar de 50 mil. Quando isso aconteceu, eu falei, meu Deus, será que alguma habilidade que a gente trabalha no teatro tá entre essas 50? Porque tem que estar, não é possível. Sim, com certeza, né? A criatividade, que ela é totalmente topo, né? Que é uma coisa que eu dou palestra não só workshop, né? No meio corporativo há muitos anos. Tudo baseado nas ferramentas do teatro para o cara se sentir, ver como ele é criativo, não é acreditar porque eu tô falando. No corpo, ele vai entender o poder criativo dele e sair fazendo outras coisas, né? Não ficar só aqui, inclusive no meio corporativo, na vida pessoal e tal. O que aconteceu? A criatividade simplesmente liderou a pesquisa e ficou em primeiro lugar. A criatividade, né? Que é uma coisa que até poucos anos atrás a gente nem tinha, mas o que é criatividade, né? Tão, entre aspas, subliminar. Não, geralmente as pessoas associam criatividade assim... Artista. A fazer um quadro bonito, fazer um desenho bonito. Isso. E, gente, criatividade é o nosso poder de criar. A nossa essência. A nossa essência de criar. Nós somos criadores de realidade, né? E quando a gente olha para isso potencializa tanto o nosso protagonismo na vida, né? Porque faz com que a gente saia até mesmo daquela condição de plateia da nossa vida, porque tem hora que parece que você está assistindo só reproduzindo as coisas, né? E aí você fala, pera lá, eu quero protagonizar, eu quero criar algo novo, eu quero percorrer um outro caminho. Vocês pensam que, quando que eu imaginei que eu ia estar fazendo isso aqui, ó, um podcast, videocast? Não, agora, a partir do momento que eu vi isso e que isso também tem me agregado valor e eu comecei realmente a ver, né? Poxa, faz sentido, ajuda as pessoas no processo de sensibilização, de desenvolvimento. Poxa, eu vou trazer então algo também nesse sentido, porque na medida que as pessoas dão sentido para isso, criar essa sintonia também em um meio de troca, é muito gostoso, Karina. Muito gostoso. Eu tenho toda uma vivência também na vida pública, né? Tanto
no legislativo, como também no executivo. E sempre muito assim preocupada mesmo, né, com a utilização dos recursos públicos, transparência nessa utilização. Olhando para a questão do poder público, eu vejo, por exemplo, o quanto que, alguns anos atrás, a gente, o Programa Nacional da Biblioteca Escolar foi um grande programa para ajudar a comunidade a ter acesso à literatura infantil, a acessar isso. Quantos programas, né, de kits de livros sendo levados para casa para que a família lesse junto, compartilhasse, né, desse momento. Vejo, inclusive tem um programa atual que eu gostei muito do formato Conta Pra Mim, incentivando as famílias a contarem história para os seus filhos em casa. Programa do governo federal. A gente tem que olhar também para as coisas positivas, né? E olha só, eu olho, por exemplo, a questão da cultura como um grande também vetor de desenvolvimento. Só que por vezes eu percebo que não é todo mundo que, sabe, que virou a chavinha de compreender isso. O quanto que cultura gera trabalho, gera renda, gera bem-estar social. Como é que você avalia essa questão do poder público e a questão da cultura? Eu acho que é uma questão totalmente histórica, né? Vamos dizer assim. Não é uma coisa que agora, quando a gente fala Brasil, a cultura no Brasil, né? Qual que é a maior dificuldade? Vamos falar assim, do ponto de vista do artista. Qual é a maior dificuldade de realmente fazer o trabalho, né, via poder público? Eu acho que a desvalorização acontece muito desde de pequena escala, sei lá, o cara vai tocar num bar. É muito comum você ouvir empresários, empreendedores ou donos de festa de aniversário, de casamento dizendo: é X o valor. Imagina, não, eu vou pedir para ele quebrar esse cachê no meio aí. É muito comum negociar cachê. Cachê não se negocia. Você escolhe o artista, né, pelo bolso que você tem. Não se negocia cachê. Se o valor desse espetáculo é 20 mil, o outro é 5 mil, o outro é 1.000, você ama essa atriz, mas você tem dinheiro para comprar esse? Compre esse, sinto muito. É como blues, entende? É como tudo deveria ser. Uma coisa ou outra é negociável, mas trabalho artístico não é. Porque para o cara chegar ali, quanto ele não investiu? Até naquele próprio projeto, único. E eu sinto que falta bom senso por boa parte de gestores que, pagam cachês milionários. Bom, o artista tá lá, é o preço dele, não vou entrar nem nesse mérito. Nem nesse mérito, Só que, olhando para as condições de vida da cidade, da população, aquilo não é coerente com no que eu entendo ser necessidade de atendimento das necessidades. Eu entendo que a cultura também é uma necessidade. Claro. Só que na balança, às vezes você vai lá para um cachê milionário e aí você olha assim, e os artistas locais estão sendo valorizados? A prefeitura contrata o artista local para desenvolver, como aqui em Taubaté a gente já teve no passado, as cirandas culturais, de levar a cultura, né, nas praças, nas escolas. Eu cito um exemplo do Balé da Cidade, né? Há alguns anos eu acompanhei um pouco mais de perto, coisa agora frequente, né, de ver eles se apresentando nas escolas. E eu gosto de falar do balé porque, inclusive, a lei que tornou o balé patrimônio aqui em Taubaté foi de minha autoria. Então, sabe aquela coisa? A gente precisa criar uma estrutura de política pública que, inclusive, ajude na sustentabilidade desse balé da cidade. E uma das formas que a gente encontrou foi isso. Então, hoje, eles têm lá, tem o trabalho de os dançarinos, né, os bailarinos, se não me falha a memória, preciso até conferir, eles têm uma bolsa de custeio para que eles façam, né, aprimorem a sua arte e também recebam por isso, porque também tem as apresentações, tem a divulgação da própria arte na cidade. Agora, eu sinto que por vezes falta a compreensão do poder público de olhar para isso como uma fonte
de geração de renda e de trabalho. Famílias. De muitas famílias, né? De muitas famílias. Né? Porque cada um que tá ali, não é só a mãe e o pai. Você sabe que tem criança que... É aquilo que você falou, né? É para quem tá ali no palco, tem toda uma rede de apoio, de profissionais que você também fomenta, que você também precisa pagar. Né? Precisa pagar, exatamente. Então, a questão para mim vem muito dessa raiz aí, eu falei com essa palavra desvalorização, né? Ou os diferentes tipos de valor a respeito do artista, da cultura, né? Então acho que a gente vive muito isso no Brasil, para não abrir baú, né? Para não falar mesmo de onde tudo veio e tal. A gente vai falar do hoje. Eu acho que cada vez mais a gente entender o outro, olhar o outro, procurar saber, procurar se aprofundar no que é a vida do outro, profissional ou pessoal, para você poder ter uma melhor leitura daquilo e poder ajudar o outro, né? Não é ajudar no sentido de ser bonzinho, não. É ajudar no sentido de que tudo é uma ajuda. É a troca, né? Promover esse equilíbrio. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui, que eu acho interessante. Quando você falou, né, que a sensação para vocês da área cultural é que a pandemia também, de uma certa forma, contribuiu para um salto nessa percepção das pessoas a respeito da importância da arte para a vida. Da cultura para a vida, né? Eu também, na área da educação, o que nós sentimos é que também esse contexto da pandemia fez com que a gente saltasse, por exemplo, no uso das ferramentas digitais, da cultura digital. Porque até então, gente, reunião, por exemplo, a HTPC, que é a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo, que acontece semanalmente nas escolas, era uma coisa sempre presencial. Imagina fazer isso de forma remota, utilizando as ferramentas, né, de Google Meet, Zoom e tantos outros, né, tantas outras formas disso acontecer. Eu vi que a gente saltou também. Inclusive, a questão do curso que nós oferecemos lá em Ubatuba para os professores também auxiliou nesse salto. Até porque, poxa, a insegurança das pessoas diante de uma câmera, como a gente havia feito um levantamento, isso era muito latente ali, era muito... Fator determinante. E aí eu falo, gente, como é que não vamos fazer nada? Sim. Precisa fazer, né? Isso aí, pra mim, resume muito a uma coisa chamada modelos mentais. A gente sempre viu, Poliana, a gente é mais ou menos da mesma idade, eu acho, né? Tô falando agora da televisão, meio de massa, agora, antes da internet, nossa adolescência, sei lá. A televisão trazia sempre a ideia da perfeição, do perfeito. A imagem da televisiva, ou o Cid Moreira, não sei o que, a voz, a postura, né? Podia estar de cueca embaixo. Mas a gente via, né, vendia essa coisa da imagem perfeita, das pessoas perfeitas, as novelas. Isso contribuiu gigantescamente, negativamente na vida da gente. Por quê? Porque hoje quando você olha para uma câmera, você começa a se arrumar, né? Você começa a pensar, o que eu vou passar? Porque a gente tem um modelo de imagem para TV, para câmera, né? Quando a gente, de repente, se viu dentro de uma pandemia tendo que se comunicar, não foi diferente. As pessoas tiveram, na minha opinião, foram duas coisas importantíssimas. Modelo sobre o outro, né? Então, quer dizer, eu tenho que me colocar ali, tenho que falar bem, como é que eu vou errar aqui? Aí as pessoas ficam totalmente... O pai e a mãe tá me assistindo lá em casa, junto com os filhos, e agora? Agora você o medo do julgamento, né? O medo do julgamento, mas, sobretudo, uma palavrinha importantíssima. Medo maior é do auto-julgamento, sabe por quê? Porque a câmera, quando você tá ali no Zoom, não a câmera aqui que eu não tô vendo que tá a minha imagem ali, mas no caso da pandemia, a gente começou a se ver, né, no vídeo selfie, né, na câmera do celular, do computador. O que acontece? Você começa a ver quem
você mesma, sua imagem, espelho. E eu falo para meus alunos, inclusive naquele de Ubatuba, naquele treinamento, gente, nem Narciso nunca olhou tanto para a imagem dele como eu passava 10 horas por dia olhando para minha cara. Porque embora ali você veja outras pessoas, você está se vendo, você está vendo o jeito que você gesticula, a sua imagem, e isso incomoda muito. Eu não gosto, exemplo, né? Ah, não gosto da minha voz, não gosto do meu jeito, não gosto da minha cara, não gosto disso. Então, jamais você estaria preocupado com o julgamento dos outros a respeito da sua imagem se você estivesse tirando de letra o seu auto-julgamento. Então, a primeira coisa, e aí volta para as habilidades que eu treinava ali do teatro, é aceitação, autoaceitação, aquela coisa, parece bobeira, né? Nossa, autoaceitação tem a ver com câmera, a mulher vai dar aula de vídeo, vai falar, sim. Se você não aceitar a sua imagem, amor, como é que você vai ligar a câmera? É difícil. Então, é muito interessante como aí vem com o que a gente une? A importância da arte na vida da gente. Né? Quer dizer, essas questões todas que a gente está falando, a pessoa que vai lá e faz teatro, eu estou puxando o sardinha para o teatro porque na verdade é o que eu entendo mais. Mas olha quantas coisas no meio da educação a gente não pode aprender, sim, fomentando cultura. Nesse caso eu estou falando da artística, entende? Quantas coisas são ligadas ao ser humano através da arte, quantas ligações, quantas conexões reais, verdadeiras a gente faz com o outro e com a gente mesmo, que tem a ver com a vida. Claro. Como aluno, meu Deus, como eu vou me conectar, nesse caso com os pais do aluno, com a câmera. Percebe que tudo é uma conexão? Com a câmera eu tenho que ter uma conexão, comigo é outra, com a Poliana é outra, com meu pai, com a minha mãe é outra, com o filho, mas tudo é conexão. E sabe o maior erro de todos? A gente vive falando assim, eu tô conectada 5 horas, eu fico conectada na internet 20 horas por dia. Mentira, o que você menos está é conectado. Então a gente chama tudo de conexão por causa da conexão, Wi-Fi, não sei o quê, mas a gente não está conectado, você está ali com a câmera desligada, sem se ligar afetivamente, emocionalmente, daí vai, né? Espiritualmente, cada um vai com o outro ser humano, né? Você considera assim que para uma gestão pública mais eficiente, que realmente acolha as pessoas, a escuta, né? Ouvir essas pessoas é importante? Totalmente. Até porque em pouquíssimo tempo a gente não vai mais nem ter call, né? A chamada telefônica. Isso vai acabar. Vai ser tudo por vídeo. Ninguém mais vai falar no telefone sem ver a outra pessoa. Então se a gente vai o tempo todo ver a gente mesmo e ver ao outro o outro. Ver o outro, né? A peça. Como é que eu não me preparo para isso? Para quem eu tenho aqui e para quem eu tenho ali. E para a comunicação em si, sabe? Se ligar mais nos propósitos. A coisa do rótulo, a gente é muito ligado na coisa reta e que não tem importância nenhuma. Né? Na coisa da imagem, tudo bem, coisa dos modelos mentais. Mas, qual é o teu propósito? Vou falar para os professores. Você quer olha, é tão interessante, gente, que assim, a quantidade, por vezes, que eu vejo de colegas assim, satisfeitos, né? Dizendo o seguinte, poxa, o pessoal veio com uma formação totalmente desconectada com o que a gente está precisando aqui. E eu senti que lá em Ubatuba foi justamente o contrário, né? Que as pessoas, elas participaram, muito, né? A presença ali era o quê? 400 professores na sala, né? Era muita gente. E marcante, por quê? Porque dialogou demais com a necessidade deles. Ou seja, é algo que eu defendo muito. A formação permanente, né? Assim, ao longo da trajetória do professor, os gestores eles precisam considerar as necessidades do dia a dia do professor também. Claro, você pode estar trazendo alguma coisa nova que de repente não está ainda no radar dos professores, mas essa parte ela é essencial. Ouvir os professores assim, para mim, fundamental para a gente poder ter uma formação coerente que promova engajamento, aprimore o trabalho desse professor e vá repercutir na boa aprendizagem, numa aprendizagem mais significativa do aluno. Total. E também na coisa da atenção. Sim. Porque cada vez mais, por mais que agora... Eu vou ter atenção no quê, né? No que faz sentido para mim. No que faz sentido para mim, exato. E o professor vai como conseguir que esse aluno ache a aula dele
Né? A Como partir, eles se conversando, tornam dialogando, ouvindo o aluno e a também, gente né? volta onde? Lá no início do videocast, falando lá das aulas do cursinho. Sim. Então, eu tenho que estar inteira aqui, eu tenho que estar presente aqui. Você deve estar me sentindo presente aqui, Sim, né? claro. Isso é, viver o presente é isso. Você tem que, na conexão real ali do online, a gente tem que estar exatamente como a gente está aqui agora, Poliana. Exemplo que esse videocast você tivesse na tua casa, eu na minha agora, sério, a gente tá com o computador. Eu tenho certeza que a gente estaria com esse mesmo nível de conexão. Porque você está aqui, no presente, me sentindo, me olhando, sacando, puxando. E é isso. A gente tem que conseguir levar isso pro mundo virtual. Não é mais virtual, eu falo para as pessoas. É mundo real, gente. A gente já está ali dentro, para. Então, percebe que é muito mais a percepção das pessoas em olharem algo de um jeito que não funciona mais, para olharem como ele realmente é. É a minha vida. Celular, a gente está aqui, eu estou vendo ele ali no celular. É a conexão, não existe mais conexão só presencial. E a gente tem que entender que tem que estar presente no online para ser vida real. Sim. E a Karina, ela está totalmente atenta, conectada, mas tem hora que ela fica olhando aqui para a mesa, sabe? Tipo, o que será? O que será? Isso aqui são coisas de Poliana. Quem já trabalhou comigo sabe o quanto que eu gosto dos post-its. Só que é o seguinte, Karina, tem uma coisa que é uma espécie de uma brincadeira. Porque, poxa, não é porque a gente é adulto que a gente vai deixar de brincar. E, até porque brincadeira é coisa séria, a gente precisa desmistificar isso também. A brincadeira ajuda muito no processo de desenvolvimento infantil e na nossa idade também nos ajuda muito também a viver melhor. Mas olha só, é uma brincadeirinha aqui, tá? Poste-pong. Poste-pong. Você tira um e vai falando. Ah, tá bom. Uma paixão. É uma paixão. Dogs. Ah, eu sabia que você ia falar isso. Apaixonada por dogs. Por animais no geral, é mentira que eu sou dogs, mas dogs é a minha paixão. Você sabe que na hora que eu escrevi, eu falei, puxa, se a Karina tirar esse, ela vai falar dos cachorrinhos. Apaixonada. Sempre foi. E você também é bastante empenhada em com várias ações de proteção animal, né, Karina? Eu nasci igual o negócio do teatro, nasci protetora também. Minha mãe falava que eu tinha 6, 7 anos, eu tinha dó, eu tava chorando. Porque vi um pombo, cara, pombo transmite 1000 doenças. Eu peguei um pombo na rua, machucado com a asa, e entrei chorando em casa, porque eu queria que cuidassem dele, pelo amor de Deus. E aí eles tiveram que dar um jeito. Imagina, você vai fazer o quê pra uma criança? Não, o pombo da doença, tchau. E tudo, essa coisa de querer cuidar, de querer... Eu não consigo ver alguém, ou um animal, ou pessoa, eu não consigo passar e fingir que eu não vi. É uma coisa que eu jamais vou conseguir. Indiferente da minha situação. Eu já fiz amigos pararem carro na Dutra. Olha porque só. eu não consegui. Não, vamos sim, não vou seguir. Sabe? Vai parar, eu vi, vamos fazer alguma coisa, ou vai ligar, vai chamar, alguma coisa eu vou fazer. Não precisa exatamente levar tudo pra minha casa. Mas se todo mundo passar e fingir que não vê, como é que vai salvar? Pois bem, a gente tem que, né, é um olhar também de comunidade com os bichinhos. Nós fazemos parte da natureza, né? E eles fazem também, né? Karina, eu adorei. E você? Demais. Obrigada, Karina. Obrigada também para todo mundo que está aí assistindo a gente. É uma alegria poder compartilhar de coisas assim que eu sinto que me fazem tão bem, me agregam e que eu sinto que também faz bem para as pessoas. Depois, comenta aí pra gente qual parte aqui do nosso encontro fez mais sentido para você, o que você mais gostou. E também eu aceito sugestões de encontros, de pessoas que possam estar aqui com a gente, agregando nesse amplo trabalho de desenvolvimento humano, de engajamento e de valorização das pessoas no nosso fazer. Até o próximo Olhar de Poliana.